Olá, amigos, tudo bem com vocês? Que alegria, que satisfação e que honra estar aqui para adentrar na casa dos senhores e dar continuidade à nossa matéria. Nós trabalhamos aqui o direito penal. Estamos trabalhando a parte especial do Código Penal, onde a gente fala dos crimes em espécie. E agora nós vamos trabalhar um tema do direito penal, dos crimes em espécie, que cai em toda a prova em que o conteúdo programático exige direito penal. É muito difícil não cair. Talvez com uma maior profundidade, talvez com uma menor profundidade, mas ele cai, ele está ali presente. Eu estou falando aqui está. Estamos falando dos crimes contra a administração pública, pessoal. E aí, a gente precisa tecer alguns comentários para falar sobre esses crimes. Tais crimes que estão lá no artigo, no título 11, né? Título 11 traz dos crimes contra a administração pública. Pois bem, ali se concentram uma série de delitos que têm algo em comum, obviamente, que é atingir a administração. Não é raro que alunos se confundam, e quem estuda também se confunde, achando que crimes contra a administração pública são crimes cometidos por funcionário público. Muitos vão responder, professor, e não é? Eu vou dizer, é, mas não é somente. Tem crimes que são cometidos contra a administração pública e não estão no título 11, por exemplo. Existem crimes que estão no título 11, por exemplo, que não são praticados por um funcionário público. Em suma, eu estou dizendo que os crimes contra a administração pública, eles se subdividem. Nós temos 3 categorias de crimes contra a administração pública que ficam assim, ó. 1. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. 2. Crimes praticados por particular contra a administração em geral. E temos ainda
os crimes contra a administração da justiça. Aqui está. Nós temos então 3 classificações. E isso mostra, meus amigos, então, que os crimes contra a administração pública, eles não são simplesmente crimes de funcionário público, que são aqueles primeiros ali. Aliás, aquele primeiro grupo, certo? Aquele primeiro grupo, ele é chamado também de crimes funcionais, né? E leva esse nome exatamente por isso. Porque são crimes praticados por um funcionário público. Mas percebam que existe uma outra classificação e uma terceira ainda. É importante ter isso em mente. Significa o quê, pessoal? Significa, por exemplo, que os crimes funcionais, eles são espécie. E que os crimes contra a administração pública são, na verdade, gênero. Todo crime praticado por funcionário público contra a administração é crime contra a administração pública. Mas nem todo crime contra a administração pública é um crime funcional. Pode ser, por exemplo, um crime contra a administração da justiça. Ok? Muito bem. Como eu disse a vocês, são 3 as especificações. Eu já adianto, as 3 nos interessam, mas a gente tem que começar com aquela que mais nos interessa, com aquela que mais nos importa. E a que mais nos importa nesse momento é a primeira. Então é com ela que nós vamos começar. Vamos apagar. Eu vou apagar inclusive a primeira porque eu quero usar outra cor. Vamos botar assim aqui, ó. Crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, certo? Lembrando, né, que nós também chamamos esses crimes de crimes funcionais. Bom, amigos, para falar sobre esses crimes, eu primeiro preciso traçar com vocês algumas características dessas infrações, tá? Primeiro, todos os crimes são dolosos. RG. 2. Todos os crimes são de ação penal pública incondicionada.
Aqui está RG. Esse RG que vocês encontram do lado aqui, vocês já sabem bem o que é, né? Nós estamos falando da famosa regra geral. Bom, amigos, vamos falar sobre isso. Vamos trocar uma ideia sobre o que eu coloquei ali no quadro. Primeiro, crime funcional é crime cometido por funcionário público, embora eu vá falar mais e melhor algumas regrinhas depois, tá? Mas são crimes cometidos por funcionário público. Mas como eu disse a vocês, isso é regra geral. Isso quer dizer que quando um funcionário comete um crime dessa natureza, deixando bem claro, são os crimes aqui. Do artigo 312 ao 327 do Código Penal, se eles vierem cometer esses crimes, é porque, na verdade, esses sujeitos eles têm a intenção de cometê-los. Não existe, de regra geral, crime praticado por funcionário público, crime funcional, culposo. Mas eu botei ali regra geral. Existe exceção? Existe exceção. E eu já vou dar a exceção para vocês aqui. Vamos por assim, ó. Exceção, artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, peculato culposo. Vamos dar uma olhadinha, meus amigos, no que diz o artigo. Eu só vou arrumar aqui, que é preciso dar um reinício. Enquanto isso, se não der aqui, eu já gostaria que os senhores pegassem aí na legislação de vocês. Porque aqui, por alguma razão, eu sinceramente estou virando um pouco inimigo do Windows. Mas, enfim, se vocês pegarem o 312 no parágrafo 2º, vocês vão ver que lá diz: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Então, a lei prevê ali o peculato culposo, a figura do peculato culposo, certo? Dos crimes funcionais, o único crime culposo é esse, é o peculato culposo. E eu ainda me atrevo a dizer mais. Eu dou outra informação também de suma importância. Eu digo a vocês, meus amigos, que dos crimes contra a administração pública, certo? Dos crimes contra a administração pública, só existem 2 crimes culposos, somente 2. Um é o peculato culposo e o outro é o crime que está previsto no artigo... Já digo o artigo, vou pegar o celular aqui. É o crime de fuga de pessoa presa ou submetida à medida de segurança, artigo 351. Onde, se o funcionário público, por negligência, deixa um preso fugir, é um crime culposo também. São os únicos 2. Não existe outro. Só que um é crime praticado por funcionário público contra a administração em geral,
O outro é um crime praticado contra a administração à justiça. Mas os dois são crimes contra a administração pública. Travou mesmo, vou ter que reiniciar. Deixa eu reiniciar, vai dar tudo certo. Bom, ainda aqui, pessoal, tirando esses dois, que também têm forma culposa, esses crimes são intencionais. O funcionário público tem que ter a vontade, ele tem que querer cometer esses delitos, certo? Alguns desses crimes exigem ainda um ânimo subjetivo, certo? Um elemento subjetivo, como, por exemplo, a prevaricação, que é, por exemplo, retardar, praticar ou omitir ato de ofício com o fim de satisfazer sentimento ou interesse pessoal. Vejam, existe ali um objetivo, uma finalidade. Então, tem crimes que só exigem o dolo geral e tem crimes que vão exigir também o dolo genérico, um dolo específico, certo? Cuidem isso. Professor, e se a conduta do funcionário for culposa? Tudo bem que não vai ser crime, isso eu entendo, mas ele está livre, ele pode ser tanso, boca aberta, ele tem essa liberdade. Aí é que tá, pessoal. Se o funcionário público, tá, ele for imprudente, não ter os cuidados no desempenho das suas funções, tirando o peculato, ele não está cometendo crime algum. Mas eu também não estou dizendo que não vai haver punição para ele, porque a gente não pode esquecer que existem as esferas cíveis, onde existem as ações de danos morais, e também a esfera administrativa, onde esse sujeito, esse funcionário público, ele poderá vir a sofrer, inclusive, um PAD, né? Onde ele pode sofrer um processo administrativo disciplinar. Se deram conta? Então, condutas culposas podem acarretar processos administrativos, que vão ter penas administrativas. Infelizmente está travando o tempo inteiro. Cuidem isso. Aí vem outro raciocínio. Vem outro pensamento, que seria o seguinte: mas professor, então eu posso entender que se a conduta é dolosa, é crime praticado por funcionário público. Se a conduta é culposa, é infração administrativa? Também não. Por quê? Primeiro, porque nem toda conduta culposa vai gerar uma infração administrativa. Por exemplo, o funcionário é boca aberta e derrubou uma jarra da cozinha no chão. Isso não vai gerar um procedimento administrativo contra ele. Então, nem todo comportamento culposo vai ser também um procedimento administrativo. Assim como, amigos, nem toda conduta dolosa vai ser um crime contra a administração pública, certo? Por exemplo, funcionário é pego na hora do expediente numa área livre fumando. Ele está praticando essa conduta dolosamente, mas nós não encontramos esse comportamento como crime no Código Penal. Então eu não posso afirmar aqui que toda conduta dolosa vai caracterizar necessariamente um crime funcional, um crime praticado por funcionário público, porque não está ali no Código. O funcionário pega o veículo oficial e leva a esposa no motel, ressarcindo
óleo, gasolina, a conduta é atípica. Certo? Então, nem toda conduta dolosa vai ser crime. Resumo: só é crime funcional o que está previsto na lei. E na lei, tirando o peculato, só são condutas dolosas que estão previstas. Condutas culposas ou dolosas só serão atos e infrações administrativas se tiverem previsão legal. Certo? E tem que estar previsto na lei. Apenas isso. Acredito eu que todo mundo compreendeu essa questão. Bom, dando sequência, eu também afirmo outra coisa. Eu afirmo que todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, amigos, que o titular é o Ministério Público. Vamos aproveitar aqui, destravou, para abrir a nossa lei. Destravou, vamos abrir a lei. Opa! Levam alguns segundinhos. Pronto. Estamos lá então, né? Nos crimes contra a administração pública. Vai saltar uma página aqui, uma... Bom, isso aqui eu consigo arrumar depois, por aqui. O titular é o Ministério Público. Então, toda vez que acontece um crime funcional e ele verificar que todos os requisitos estão preenchidos, o Ministério Público vai então e oferece a chamada denúncia. Aqui está, certo? É a peça inicial, aqui é o titular. Ah, professor, mas teve uma vítima que foi lesada. Entendo, é possível que ocorra isso nos crimes funcionais, mas sempre como o polo passível ao Estado, o titular vai ser o Ministério Público. Mas existe exceção. A exceção, amigos, está no artigo 345 do Código Penal. Aliás, vamos corrigir. Estamos falando de crimes praticados por funcionário público contra a administração. Não tem exceção alguma. Nenhum desses crimes, pessoal, nenhum desses delitos é de outra ação penal. É que dos crimes todos contra a administração pública,
Existe um que é de ação penal privada, mas ele não é funcional. Ele é, na verdade, um crime contra a administração da justiça, que está lá no artigo 345 do Código Penal, que é o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, enfim, aí diz lá, se não houver emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Mas não é o caso aqui, né? O caso aqui, amigos, os crimes funcionais, todos eles são puníveis a título de ação penal pública incondicionada, ok? Não adianta a vítima não querer a ação penal, não adianta, não se exige nenhuma condição de procedibilidade. Muito bem. Vencendo essas características, a gente tem que entrar em outro tema aqui geral também. Mas receio que vai faltar tempo para nós. Então agora, amigos, nós vamos fazer o quê? Vamos dar aquela relaxadinha. Vamos manter tranquilos, certo? E daqui a uns minutinhos, então, nós estaremos de volta. Agora com o computador provavelmente funcionando bem. Até mais, aguardo vocês. Valeu! Tchau, tchau.